mais um dia de live aqui no nosso perfil do Facebook, que também, dessa vez, vai, devido ao nosso convidado e à expertise dele nas redes sociais, também vai colocar essa transmissão via Instagram. Então, eu vou apresentar a todos o Eduardo de Abreu Sodré e vou pedir a ele que fale um pouco da sua atividade, da sua vida, desse envolvimento com o movimento de bairro. Boa noite, Eduardo. Fique à vontade. Boa noite, Rafa. Tudo bom? Boa noite, todo mundo. Obrigado aí por ter me convidado, Rafa. Para quem não sabe, eu presido o movimento Higienópolis Seguro e Social. Foi um movimento que a gente criou aí com foco em segurança, mas não dá para cuidar de segurança sem a gente cuidar da parte social, porque as duas andam juntas, né, Rafa? A gente sabe a importância. É verdade, é verdade. Não tem como a gente defender algo sozinho, isoladamente. Então, não tem como defender só a segurança sem defender o... Só mais um aqui, Rafa, peraí. Ok. Sem defender as premissas ao redor, né? Então, a gente vai tratar de segurança, tem a parte do morador, ou mesmo a parte dos famosos noias, então tudo anda junto. A iluminação é uma parte de segurança, e com isso a gente começou a nos empenhar para resolver a região, né? Tínhamos Tá dando microfonia aí, né? Tá, né? Eu tô acertando, tô diminuindo o som aqui do... Pronto, acho que melhorou. Vamos ver aqui, peraí. Melhorou, Desculpa, pessoal. Isso, desculpa, pessoal, é que nós estamos fazendo essa primeira junto com o Instagram e o Facebook. Então, de vez em quando, vocês veem a mão da gente apertando botão, é isso aí, lá. É ao vivo. É ao vivo, acabei de até, sem querer, fechar aqui. Essa é nova para a gente mesmo. É verdade. A gente está querendo uma maior participação devido ao tema de hoje. Caiu. Caiu. É o tema de hoje que é super importante. É um tema que fala do dia a dia. Na verdade, a Constituição de 88 trouxe para a importância nacional como ente federativo o município, que não era até então. E com o município sendo um membro, um ente da federação, que é onde o povo vive, que é onde nós vivemos, é a parte mais próxima dos poderes para nós temos essa oportunidade de trabalharmos muito próximos. E como é que o cidadão é representado perante o município e outros órgãos? Através de suas associações de bairro. Aliás, eu escutei de uma autoridade que quando uma associação, um movimento, se aproxima de uma autoridade, de um vereador, de um subprefeito, de um comandante, ele entende, a autoridade entende que ele está falando em nome de uma comunidade, e não de um indivíduo, não é o interesse individual que está em jogo, e sim de toda uma comunidade. E é essa importância que a gente quer discutir hoje. Eu pretendo, assim, ver alguns exemplos do que vocês têm feito, e nós juntos lembrarmos quanto as associações de bairro já ajudaram nas questões de segurança, nas questões de zeladoria, nas questões de regularização de algumas atividades. Isso é super legal, bem importante. E eu vou colocando na tela alguns boas noites aqui pelo Facebook, e você fica por conta do Instagram. Não, com certeza, né? O pessoal está entrando aqui, né? E realmente é o que você falou, né?
um movimento, uma associação, ela vir defender alguma demanda tem muito mais peso do que um munícipe sozinho, né? Então, a importância do grupo estar unido, diferentes grupos com diferentes objetivos, mas sempre haver a união aí, porque o resultado sempre é melhor, né? Sim, além do fato de que todo movimento ou toda associação, quando recebe uma reclamação, um pedido, ele tem o cuidado de verificar se outros munícipes, se outras pessoas da região ou da associação estão sendo incomodados ou estão revelando o mesmo problema e a mesma necessidade, se é alguma coisa que atinge a comunidade. E Exatamente. essa aí Pode falar, desculpa. E é isso que dá a representatividade ao movimento, às associações. Eu estou falando muito em movimento e associações, para ficar mais claro para todo mundo, é porque o que a gente chama de movimento são associações espontâneas, não regularizadas, que não têm um estatuto, uma forma associativa escriturada, mas que têm tanta importância quanto. O caso, por exemplo, aqui da Avenida Paulista. Começamos como movimento, fomos reconhecidos como movimento, até que um dia tornou-se tão grande e os assuntos tão complexos que foi necessário regularizar, tornando-se a associação movimento dos moradores, prestadores de serviço e comerciantes da Paulista e entornos, que eu acho que é exatamente isso que está acontecendo aí em Higienópolis. Não, não, é exatamente aqui. É a mesma coisa. A população ela tem muita ideia e quer uma proatividade, participar, mas muitas vezes ela não sabe como começar, né? Até a gente conversou, que foi interessante. A gente começou pelo WhatsApp, um pequeno grupo, inicialmente 25, 30 pessoas, e hoje estamos em milhares de pessoas, né? Mas a gente vê, às vezes, ideias boas, mas não tem um plano de ataque para formar, para defender essa ideia. Então, eu vejo cada vez mais a comunidade realmente se juntando. Realmente tem o passo, como você bem colocou, que começamos como um movimento e posteriormente para a associação, né, que é a nossa ideia também. A gente já está aqui com mais de 3 mil pessoas cadastradas, então é um volume aí que já está precisando. E a gente também no lado social, a gente começou a fazer algumas ações. Então a gente tem coleta de tampinhas, lacres e roupas. Isso são campanhas que não têm términos, né? E a gente faz outras campanhas pontuais. Então, até para estar fazendo essas campanhas, a gente precisa dar esse passo para a associação, né? É importante. Na prática, nem tanto, porque todo mundo que quer se ajudar, e o município e o bairro que quer se unir, vai se unir em torno do movimento ou através de uma associação. A importância começa na representatividade perante órgãos públicos, especialmente na área de representação judicial, né, para pleitear alguma coisa quando for e se for tão grave que dependa de uma provocação do Poder Judiciário para apreciação de um direito ou lesão a direito, ou ameaça de lesão a direito. Essa atividade, eu queria relembrar, a gente está falando muito, vai falar muito sobre Higienópolis, Paulista, entornos, mas eu queria relembrar, e acho que todos já ouviram falar das diversas associações que temos em São Paulo e quanto elas são importantes. Dentre elas, por exemplo, a AME Jardins, que todo mundo sabe o tanto que ela faz pelo bairro, a Samorc também na mesma região, que até já entrou com ações importantes sobre construção em área, discutir a construção em área residencial, construção de prédios novos. Temos a Associação Paulista Viva, que, embora sim, extremamente voltada e ligada à área comercial da Avenida Paulista, é muito importante, pois tem
a questão, trabalha com questão de segurança, trabalha com projetos importantes para cá. Temos a Viva Paraíso, que já vê as questões, eu tenho acompanhado bastante, tenho visto questões de quedas de árvores, de problemas da rua, de problemas de zeladoria. Cada associação tem uma vocação. Por quê? A vocação depende do problema do bairro. Por onde começou, né? Exatamente. Porque depois Temos acaba pegando tudo, né? Temos a APIT, por exemplo, que é a Associação dos Proprietários e Protetores dos Imóveis Tombados, que é uma questão relevantíssima, a proteção desses imóveis tombados, os estudos que fazem aquele cenário histórico serem importantes para a sociedade. A gente precisa tratar disso, a gente tem uma história, não basta vender um terreno e aquilo vir abaixo e acabou a história de São Paulo, acabou a história de um lugar, de um bairro. E agora, na pandemia, Sodré, eu tenho notado a grande importância dos movimentos e associações de bairro, especialmente nos lugares mais periféricos. As associações de bairro estão fazendo um trabalho maravilhoso. Eu acho que durante a pandemia, desculpa te cortando, não, por favor. Todas as instituições não governamentais estão fazendo as pessoas viverem. Se a gente fosse depender, seja em qualquer esfera, municipal, estadual, federal, a gente está um pouco de mãos atadas na mão aí de pessoas um pouco sem sanidade, né? E eu vejo isso mesmo, que durante a pandemia, seja na periferia ou aqui na região central, que é uma região que também demanda muita atenção, foram as ONGs que se preocuparam com a higiene das famílias que precisam ou dos moradores de rua, sejam a qual for a situação. A gente via comunidades, munícipes, às vezes nem sendo associações, mas criando pequenos grupos de trabalho a ajudar a alguns pontos aí. Então, eu acredito que na pandemia, se não tivesse a gente, né? A gente não sei a situação onde estaria. Acho que estaria um pouco pior, né? Sim, eu tenho visto aqui a Amorbella coletando e distribuindo alimentos, produtos de higiene, porque existe uma área, não é porque nós estamos na região central que não temos áreas carentes, não, nós temos áreas bastante carentes. Aqui na Bela Vista, a Amorbella tem socorrido, porque temos uma área no miolo da Bela Vista, todo mundo conhece ali a área dos cortiços, e dali para frente, algumas regiões extremamente carentes, distribuindo. E agora já estão planejando a festa das crianças, que não vai ser na praça, que não vai ser como foi nos últimos anos, mas que vai ser, nem que for de casa em casa, distribuindo cesta básica e brinquedo, alguma coisa será feita. Vou aproveitar então o gancho e vou lançar uma, até para quem está nos vendo e é do bairro, né? O movimento ele vai fazer uma coleta de brinquedos, a gente vai iniciar agora em agosto, para o Dia das Crianças, brinquedos usados, novos, em perfeito estado. Vamos lembrar que não é só porque são pessoas necessitadas que eles precisam de algo pela metade, roupa rasgada, par de meia trocado pode ser, mas rasgado, gente, ninguém é lixo. Então, dê para o próximo o que você usaria. E sempre lavado, sempre em estado de bom uso, né? Sim, exatamente. Como se a gente fosse usar, entendeu? Às vezes, é o que eu dou a dica, às vezes meia não perdeu o par, não joga fora. Porque quem precisa usa disparado, né? Então, são pequenos detalhes aí no dia a dia, que é o caso da tampinha. Se eu tirar a foto de como está a sala aqui, eu tenho uma sala aqui no escritório, a gente usa para juntar as coisas. Eu acho que deve ter uns 300, 400 litros de tampinha plástica. Que maravilha! Essa colaboração também, eu vejo que essas uniões de bairros, assim,
por associações ou por movimentos, elas têm feito muito mais por cada cidadão, mas tem algo muito importante. Faz crescer a união e a sensação de pertencimento do bairro. Não é mais uma pessoa solta morando num lugar, é pertencimento. Eu cuido do meu bairro, a minha associação cuida do meu bairro, cuida do lugar que eu moro. Ela, quando a coisa não está boa, ela vai lá nos órgãos competentes pleitear as melhorias necessárias. Então, a importância é fundamental, mas essa criação da união, da colaboração e do pertencimento, porque São Paulo não é um monte de concretos, um monte de prédios, como as pessoas pensam. São montes de comunidades, montes de pessoas que se unem em prol do lugar que moram. Exato. E São Paulo a gente está há muito tempo, acho que você usou um termo que é o certo, é o pertencimento. Então, um tempo já que a gente não se sente pertence aqui, né? A gente perdeu a nossa cidade aos problemas. Não estou falando só da criminalidade, mas são tantos problemas que hoje a gente perdeu a cidade para lamentar esses problemas. Enquanto a gente tem que pegar todos esses problemas e começar a cuidar, né? Porque a gente. A resolver. Porque a gente. Aquela história que a gente aprende de criança, voltar com a estrela para o mar. Seja uma que você está salvando, pelo menos para esta uma, a gente está fazendo a diferença. Né? Não tenha dúvida, não tenha dúvida, é super importante. Ninguém gosta de ver a rua da sua casa feia, maltratada, com a árvore quebrada, com o lixo largado. Ninguém gosta que a rua da sua casa vire um ponto irregular de descarte, ou de lixo, ou de resto de construção. É esse cuidado que a associação começa a representar para cada cidadão. É a voz ativa daquele bairro, daquela comunidade. E nisso eu tenho visto excelentes resultados na defesa dos interesses de cada bairro e de São Paulo mesmo, da cidade, dos seus munícipes, seus habitantes. Alguns dos exemplos de uma associação que eu não mencionei no início foi os que vieram através da Viva PAC, a Viva Pacaembu. Viva Pacaembu. Quantas ações judiciais, quantas defesas do bairro, das características do bairro, ela protagonizou. Uhum. E continua, né? Eu até assisto um pouco a disputa que a gente ainda tem na privatização do estádio, né? Que ainda tem muitas coisas a serem resolvidas. E se não tem eles, a privatização ia ser muito pior do pé que está. Antes de qualquer coisa, eu não sou contra privatizar, mas é que toda privatização ela tem que ser estudada para ficar bom a ambos. Não só para dúvida. Não só para o concessionário, né? Para o consórcio, na verdade, lá não foi um consórcio que pegou, né? O consórcio Alegra. E, em primeiro momento, tinha alguns absurdos, que eu acho que a Viva Pacaembu já conseguiu mudar, mas é que a piscina tinha que ficar 5 horas por semana aberta ao público, salvo dias que não ia ter eventos. Mas no calendário de 365 dias, tinham 366 eventos marcados, entre pequenos e grandes. Tudo isso que eu estou contando é uma historinha que vem aí do início do ano, bem antes do cenário Covid. Até vou mais longe. Foi uma estratégia da gestão atual colocar um hospital de campanha lá, justamente para aliviar essa parte da concessão. Falando do uso, né? Do uso. Porque com isso a prefeitura tem argumento suficiente em falar que não está só o consórcio utilizando, e quando a prefeitura precisa, ela tem o uso. Então, a gente tem que começar a analisar, principalmente nesse ano, tudo que a prefeitura está fazendo, tudo que ela não fez nos últimos 3 anos. Isso é muito importante a gente pontuar, né? Porque tirando a quarentena, quantas MPs do Carnaval foram abertas e todas essas, muitas vezes, julgadas ou respondidas só depois do evento? A gente
eu vou pegar esse seu assunto, que é super importante. Todas as melhorias que têm ocorrido, as poucas, os avanços que têm ocorrido na organização do carnaval, foram fruto de todas as associações juntas, nas reuniões do Ministério Público, a partir de um inquérito iniciado pela Savima sobre a Copa 2014. Foi brilhante. As reuniões do Ministério Público eram empolgantes. Ali nós encontramos Bom Retiro, todas as associações existentes em Pinheiros, as associações da Zona Central, de bairros mais distantes do centro, discutindo os mesmos problemas que os bairros tinham em relação ao carnaval, levando documentos, cada um fazendo uso da palavra. Amor Pinheiros, Associação dos Predinhos de Pinheiros, enfim, a Macom pela Consolação e adjacências, todas as associações num grande palco promovendo a defesa dos direitos dos munícipes e levando os problemas que sofriam a partir desse evento chamado o maior carnaval de rua do mundo. Porque para algumas pessoas que não sabem, a gente que fica um pouco nessa linha de frente por vocês, a gente chegou a disputar do secretário de Ale Youssef que a cidade não era nossa, sim deles. Então foi muito crítica essa parte do carnaval. Aproveitando o ensejo do carnaval, que se remete a um pouco som e bagunça, o que eu acho importante a gente falar também, que assim, muita gente fala, eu não quero bloquinho na porta da minha casa, eu não quero não sei o quê, porque vão fazer, não quero barulho, não sei o quê. Mas agora, durante a pandemia, muitos falaram, não, mas pode ser feita uma live, pode ser feito um show, pode ser feito algo. E é muito bacana, para quem não conhece, a Rafa ela tem um manifesto do barulho. É o manifesto da sociedade civil contra a poluição sonora. E não é só essa, é desde o barulho do ônibus, que esses ônibus antigos, ruins, que é de frota não renovada, que fazem um barulhão, vai passando pelo ruído do artista de rua. Veja, ruído de artista de rua não é ser contra artista de rua, é o excesso de equipamento de som que dá até distorção. É tanto equipamento de som no volume tão alto que dá distorção. O uso, aí até eu cairia para a necessidade de outras providências, mas o uso de trio elétricos, não só no carnaval, mas em festas privadas dentro do trio elétrico, passeando pela cidade, as questões de manifestações com uso de trio elétrico num volume que irrita, dá distorção, e você nem entende qual é a mensagem, de repente é uma coisa que você queria ouvir, mas não consegue porque não dá para entender nada. Então, esse tipo de poluição sonora, dentre outras várias, precisa ser tratado. O carro da pamonha precisa ser tratado na cidade de São Paulo, porque você não pode ser surpreendido, como acontecia várias vezes no bairro de Pinheiros, à meia-noite, por um trio elétrico com uma festa de aniversário dentro dele, passeando pela cidade. E você que estava dormindo, toma um susto com aquele volume passeando na sua porta. Falta respeito. Um pouco, agora um pouco é a rixa do novo com uma pessoa com mais idade. Então, assim, gente, não importa o som. Não é o gosto musical que você está é o volume. Contra, é o volume. Então, Beatles pode, funk não pode, não existe. Mas às 4 horas da tarde de um domingo também não pode. Então, vamos pensar que é a perturbação do sossego. Em qualquer horário do dia, de qualquer, neste caso do manifesto, é do barulho, mas é a perturbação do sossego que você tem que sempre levar em conta. Então, sempre que você vai fazer uma reclamação,
pense para também essa reclamação amanhã não vir em cima de você. Use o bom senso. Eu acho que todo mundo faz aniversário uma vez por ano. Ninguém faz aniversário 10 vezes por ano. Agora, no Covid, a gente não pode comemorar, mas, eventualmente, o vizinho ele não vai se aborrecer de você previamente avisar que pode ter uma recepção maior no seu apartamento, na sua casa. Tudo, gente. Eu vou fazer uma parte aqui com você, assim, isso tudo depende. Se você tiver num prédio de 30, até 30 apartamentos, acredito que... Mas se você tiver num prédio de 160 ou de 400 apartamentos, você vai ter mais aniversários que dias por ano. E aí vai virar um tormento. Aí tem que dizer não para todo mundo. Aí é tormento, sim. Então a gente tem que usar o bom senso. Não, se no regulamento está dizendo que não pode, então não pode. Uhum. A gente, às vezes, tem uma pessoa que chegou do hospital, um bebezinho recém-nascido, mesmo que seja seu aniversário, a pessoa que chegou com uma cirurgia que é um pouco de sossego. Então, a gente tem que fazer um Não, mas meio você campo aí. perguntando antes, você vai entender, né? Mas até em relações à casa, vamos pôr aí, que muita gente fala, eu moro em casa justamente para não ter regras. Não é assim, gente. Não é assim. Você tem vizinhos, por mais que a casa não seja geminada, tem espaço, mas incomoda. O que mais incomoda, eu falo, reclamações que também já tive por parte das pessoas em cima de mim, é mais o subwoofer do que a música em si. É mais o boom, é mais esse tremido, esse grave do que realmente o som. Logicamente, tudo incomoda, mas o tremido é demais. A gente tem casos que a pessoa vendo um filme de ação, depende do home theater dele, tá balançando o lustre do vizinho de baixo. É verdade. A gente tem uma tecnologia que ultrapassa os limites do que a gente pode ter como razoável e respeito para não invadir a residência do outro através do som ou da vibração. É o caso do carro. Eu tenho um carro potente que acabou de sair, que vai de 0 a 300 em 10 segundos, mas eu não posso. Eu tenho que andar 50. É por aí. Aproveitando aqui no Facebook, o Rinaldo perguntou também dos shows e eventos que o Shopping Higienópolis promove. E lembrando que o Shopping Higienópolis agora ainda fez um terraço maravilhoso na cobertura. A gente não sabe como que vai ser esse uso posterior ao Covid, porque tudo que a gente está vivendo agora é um cenário, se Deus quiser, temporário. Excepcional. Então, e que já foram objetos de várias reclamações à prefeitura e nada é feito. Na verdade, eu acho que até você vai conseguir explicar um pouco com mais ênfase que eu, mas, Rinaldo, o que acontece muito é que a prefeitura ela não tem um número de pessoas que seria um psil para fazer isso, e é por conta da cidade inteira. E este ato infracionário, a doutora pode me corrigir, ele só pode ser autuado se pego em flagrante. Então, por vídeos e vídeos, você pode entrar com uma ação. Mas isso tem que mudar, viu? Isso tem que Tem que mudar, mudar. Sodré. Isso tem que mudar. Porque o que acontece? O que acontece hoje? A pessoa vai lá, explica o seu evento, interno, externo, faz toda a relação de documentos, entrega na prefeitura, a prefeitura autoriza. A pessoa, quando recebe essa autorização, pela falta de fiscalização, pela falta de verificação se está tudo em ordem, ela acaba achando que recebeu um cheque em branco para o evento. E não é isso. Que pode tudo. Eu tenho autorização, estou com o som no último. Não, não é assim. O resto da legislação tem que ser cumprido. Uma autorização não significa que revogou a legislação. A dificuldade está em ter esta fiscalização, de
ter essa verificação e de atender o munícipe. Eu defendo a tese de que, como esses órgãos já se mostraram não eficientes, nós temos que mudar. Porque a gente não pode ter uma legislação complicada, que tem que ter uma pessoa técnica, especializada, que vá com decibelímetro oficial para medir, que vá até a casa da pessoa que reclamou para verificar. É uma história comprida para não dar certo. É uma legislação que foi feita para não dar certo. A mudança, para mim, é tecnológica, é rápida. Nós estamos no momento tecnológico, então por que a gente não parte daí? Que tal um aplicativo para essas denúncias, onde você pode ter um decibelímetro, uma câmera. Funciona. Então. Que a gente tem até o SP Mais Segura, para lixo ele serve. Isso eu sei que serve, mas teria que ter um decibelímetro junto, alguma coisa, e aí acionaria imediatamente uma reação do poder público, que primeiro vai lá e aborda, vocês têm uma autorização, mas não é um cheque em branco. Vocês têm uma autorização, mas tem uma legislação. Vamos abaixar o volume aí. Você vai graduando da orientação até parar o evento, multar e vamos embora para casa. Fora que muitos eventos entram com um pedido, mas ele acaba se tornando outra coisa, ou então eles entram sempre pelo caminho mais fácil, né? Tivemos exemplos disso em área pública, você lembra da festinha do Anhangabaú, que era um pedido para um evento aberto para até 250 pessoas, transformou num evento privê, fechado, cobrando R$700, sei lá, a entrada, e tapumado. Esse Vale do Anhangabaú, a gente não sabe como vai ser amanhã, né? É muita história. Se tirar metade dos seus problemas, que é na Avenida Paulista, você está no lucro, mas logicamente a gente não pode pensar só na gente, temos que pensar em tudo. Temos que pensar na cidade. Foram 80 milhões, mais 14 milhões ainda. Nós estamos tendo... Até uma coisa que a gente sempre defendia, mas é no caso dos pancadores de automóvel, por exemplo. O Estado deu competência para a Polícia Militar poder apreender os veículos sem nenhum tipo de equipamento, se o som já estiver passando do perímetro do carro, de dentro do carro. Por que não? O município não dá esta mesma competência para a GCM. Olha aí, nós temos o Luciano Farias, que acabou de comentar no Facebook. Ele diz assim: por isso eu sou a favor de a GCM ter autonomia para fiscalizar e não ficar na dependência de fiscais ou agentes visitores, que muitas vezes nem têm interesse de ir. E a ANET está dando um ok para a sua posição aí. Exato. Não, porque Mas isso porque você começa a dar, como é que se fala? A fechar o cerco. A partir do momento que você fecha o cerco, fica mais fácil a gente controlar esse um ou dois que estão pulando o cercado. Então, a partir do momento que você não tem como fechar o cerco, vão ser 20 pulando. Não tem cerco, é uma coisa aberta. Então, é isso que eu vejo. Eu vejo hoje a GCM limitada. Né? Eles têm muita vontade, muito trabalho. A gente acompanha junto o trabalho do inspetor Assunção. Ele corre atrás. É um exemplo. É um dos exemplos. É um dos exemplos. Queria também lembrar a inspetora Mônica, que foi muitos anos aqui da Paulista, foi para a região central, que é outro exemplo. Temos vários exemplos de inspetores que dão o suor, que honram o uniforme azul da GCM, mas ficam travados em toda a história de não poder, como o Luciano falou. O Bruno Maia está dizendo aqui que o PSIL não funciona. Bruno, não funciona mesmo. A gente acabou de falar, além de estar fraco,
desaparado, sucateado, ele tem que atender uma legislação que é aquela que nós conversamos há poucos minutos. É muito difícil. A Isa Deli está falando que os bairros centrais estão como um lixo, entregues ao Deus dará. Isa, eu quero fazer uma live sobre isso e sobre esse desinteresse que começou a haver nos bairros centrais. Eu já até bati um papo com o Sodré esses dias, mudar isso. Os bairros centrais têm muito interesse histórico e muitos bens tombados. Então, a gente tem que transformar isso num bônus, não num fardo para carregar. Mas eu até queria fazer um complemento a essa fala da Isa, se me permitir, mas não é, infelizmente, não são só os bairros centrais, e sim a cidade inteira. Eu acho que a gente vê um pouco mais no centro pelo tipo pelo número de moradores de rua que a gente tem. A gente tem uma Cracolândia com uma liminar que as forças públicas não podem entrar naquela rua, então nem tudo é culpa dos governantes, muita coisa é culpa do judiciário, mas, assim, é a cidade inteira. Na região central, por ser uma região que é muito movimentada, de segunda a sexta, quando você não tem esse trânsito das pessoas, você acaba enxergando muito mais problemas. Que é até uma discussão que a gente tem muito aqui nos nossos grupos. Mas é na cidade inteira. Antes de comentar o novo comentário, a resposta da Isa, eu quero comentar a Eliana Oliveira, que é de Pinheiros. Ela disse que falou o projeto Ruas Livres, que foi um horror em Pinheiros. Beneficiou apenas os restaurantes do centro que podem ocupar as calçadas com ruas, mesas e cadeiras. E os moradores precisam de ter respeito aos seus direitos. E a Isa, que os novos vereadores que serão eleitos têm que mudar a legislação. É isso que eu estava dizendo, Isa. Por exemplo, fazer um aplicativo que funcione melhor e que o cidadão seja ouvido e atendido. Uhum. Fazer uma legislação em que os imóveis de interesse histórico ou tombados se tornem uma alegria, um orgulho para os seus proprietários e não um fardo pesado de carregar, cheio de entraves e gastos. Uhum. E até diante a uma coisa, só dando um complemento lá da Isa que eu estava falando, também a gente vê hoje mais moradores também de rua, porque o número ele é fantasioso pela prefeitura. Existem muito mais moradores do que realmente é dado. Outra coisa que eu descobri numa live que o Bruno Maia, vice-presidente do movimento, teve com algumas associações, mas os moradores de rua eles não entram para o IBGE. Não sei se você sabia disso. O IBGE não consulta os moradores. Então, a situação é muito divergente do que realmente é a realidade. E não acho que o número de moradores aumentou por causa da pandemia, mas as ruas vazias você começa a notar eles. Com o seu dia a dia corrido, com suas obrigações, que a gente não tem tempo de olhar para o lado, tudo, a gente muitas vezes deixa eles desapercebidos. Então, agora eles sobressaem e realmente é muito doído a gente ver, porque é muita gente. Muita gente. Verdade. É verdade. Não é que tenha aumentado, tem sim aumentado, mas já existiu em grande número. Tanto que o censo do ano passado, feito pela prefeitura, foram 24 mil. Uhum. Que eu acho que ainda estava, como disse o Bruno na sua fala repetida, estava subcontado, né? Estava com uma contagem abaixo. E também eu acho que não é política assistencialista de entregar sopa colchão e tenda que resolve, não. Se tem uma ONG que, minha noção de ajuda, que é uma política, não pode ser assistencialista e nem do governo atual. Ela tem que ser uma política assistencial que sobreviva a vários governos, a várias mudanças de governo. Por exemplo, quem dá a sopa, uma organização, uma ONG contratada, não poderia fazer um galpão de assistência
Então, ali dá sopa, toma banho, faz uma entrevista, tem um atendimento psicológico, vê se tem alguma capacitação, algum talento que encaixe no emprego. Enquanto nós Uhum. estamos com pontos viciados de jogar lixo, essas pessoas podiam ir lá ajudar a prefeitura a catar, quer dizer, uma capacitação, é dar uma Uhum. chance, é uma coisa social, não assistencialista. Que a própria prefeitura não valoriza nada do que ela faz para essa população, muitas vezes para a periferia. Então, a gente tem. Por que, então, vamos falar da privatização? Por que não privatiza os albergues? A prefeitura paga X por morador de rua. Deixa de ter o custo, vai ter um trabalho melhor, uma ONG, às vezes, pode estar assistindo isso, a gente vai começar a dar um valor para a vida desses moradores, né? Claro, todo ser humano Hoje a gente precisa. tem os albergues totalmente sucateados, com os funcionários, em sua grande maioria, super mal-humorados, quando não maltratando mesmo moradores de rua, tratando eles como animais. Alguns albergues não se pode levar o cachorrinho. A gente sabe que o único amigo, a única família que o morador tem são os seus pets. Tem Então, de um alguma aspecto, Bruno, que eu acho extremamente cruel, é botar para fora às 6 da manhã. Isso é Você cruel. passa na Marquês de São Vicente, dorme no Tine, eu não sei como que é. Ali é a Marquês de São Vicente, hein? Que é onde a gente tem o Boracéia. Você passa ali de manhã, 8 horas da manhã, a calçada é tomada por Ah, eles eles. foram expulsos às 6, né? Eles foram expulsos. Então, não querem criar o albergue para ser um lar para eles. E sim, sabe, parece que faz obrigado, faz com Não, gosto. não, não sinto que é um acolhimento, sinto que é um dormitório, Exato, exato. dentro de alguns problemas. Então, a pessoa é pega na Sé, é levada lá para outro bairro distante e não tem a condução, e a perua não leva, lotou. Tem que repensar. Tudo isso não pode ficar como está. Como está é o resultado que a gente está vendo e que ficou mais visível, como você disse, durante a quarentena. Já está na rua, fica visível, Uhum, não tenha uhum. dúvida. Não, com certeza. E eu acho que depois de um tempo pode tender a aumentar, porque eu acho que a gente ainda pode entrar numa uma pequena crise aí do pós-Covid. Durante o Covid não vamos ter uma crise muito grande, não, viu? Mas o pós-Covid vai ser pior. Agora está todo mundo usando o bom senso da pandemia, está todo mundo um pouco mais tranquilo, em estar cobrando os seus direitos, um pouco mais flexível nesse sentido. A partir do momento que acabar o seminário pandemia, a gente vai ver as cobranças vindo, as pessoas com menos paciência para pagamento de algumas coisas. Então, aí sim que vai se instaurar uma pequena crise. Deus queira que seja bem mais tranquila. Eu tenho visto que essa falta de paciência já começou pelas aglomerações que estão se formando indevidamente. E Uhum. eu quero crer que nós vamos ter que contar com o bom senso e a responsabilidade da população e voltar atrás. Que eu estou vendo filas e filas na porta de barzinhos, sem o distanciamento. É claro que se você vai comer e beber, tem que tirar a máscara, né? Então você tem que estar num distanciamento. Quer dizer, Uhum. falta a euforia da flexibilização, está me deixando um pouco receosa, um pouco preocupada. E vai chegar no que você falou mesmo, pós-pandemia. O que eu queria pegar o gancho ainda no Eliana, tá? Quando ela falou do Rosas Abertas e Não, do lá em Pinheiros não é ruas abertas, são ruas livres. Livres, isso. Mas uma coisa que vai ser também um horror que vai vir hoje, saiu hoje no jornal,
que a prefeitura agora está começando a testar em 30 restaurantes e bares a instauração de mesinhas na calçada. Coincidências ou não, mas esses 30 bares e restaurantes são de amigos do prefeito. Mas vai ser agora na República, na região central e Itaim Bibi. Eu não sei se vai pegar outros bairros, mas vai entrar nessa operação teste. E tudo que for testado em pandemia, gente, não é um teste na realidade. Então, começando com 30 estabelecimentos, numa época de Covid, legal, deu certo, vamos subir para 500, a gente vai estar perdidos. Eu tenho outra preocupação. A Marta está perguntando se a prefeitura leva a sério os movimentos ou ignora a força. A gente vai responder já já. Mas a minha grande preocupação dos bares com mesa na rua é falta de lugar, falta de espaço para o pedestre. E isso a gente já vinha sofrendo há algum tempo. Então, se você passar ali em lugares como Antônio Carlos Peixoto Gomide, o centro da Vila Madalena, alguns bares próximos de alguns bares de Pinheiros, pedestre não tem lugar na calçada. O pedestre está tendo que dar a volta pelo leito carroçável para poder passar. Está faltando bom senso. Prédios em volta, música ao vivo no lado de fora da rua com um excesso de equipamento. Equipamento que seria para um show numa casa noturna grande. Acho que o acústico ninguém reclama, mas um equipamento grande a noite toda na calçada, você não podendo passar para poder dar a volta para entrar, por exemplo, no seu prédio, tem que dar a volta por fora de toda essa bagunça na calçada. Não, a calçada tem lei, 1,20 m é para pedestre. Só pode existir isso a partir da calçada que tiver mais que 1,20 m, não pode exceder a isso. Um cadeirante não está passando, antes da pandemia, antes da quarentena, não estava passando nessas ruas. Até pegando então o gancho que você falou do cadeirante, assim como é o que eu gosto sempre de colocar um pouco a comunidade para pensar também em tudo, né? Por isso que eu vou dando. Então, assim, os bares incomodam, mas a sua lixeira mal colocada também vai atrapalhar o cadeirante. Mesma coisa, mesma coisa. A sua raiz da árvore estourada também vai atrapalhar. Então, assim, você está incomodado com o bar, ele não tira o seu direito, mas enxergue a sua também. Enxergue a sua também. Então, tem muita gente que o carro não cabe na garagem, faz o portão avançado. Gente, isso não pode. Não pode. Uma multa. Se a prefeitura passar, dá multa. Assim, então, enxergue o próprio quintal antes de reclamar do quintal do vizinho. Isso que eu acho que é muito importante também. Eu andei pesquisando algumas ideias e gostei muito de uma noção que está sendo passada especialmente por um amigo nosso que é pré-candidato a prefeito, mas se a via pública que passa os carros é de competência da prefeitura, por que a calçada está onerando o proprietário do imóvel? Por que não seria... Porque no momento que a prefeitura começa a ser responsável pelas calçadas, não só das grandes avenidas, ela começa a ter essa responsabilidade de garantir a acessibilidade. Eu também acho que você está certo. Eu não posso ter aquela lixeira imensa, igual tem em frente a alguns prédios, de 2x2. Claro que não. Falando da acessibilidade que a gestão atual faz com a marca no chão acabar no poste, ou com ela acabando no orelhão. Você entende? Então, eu acho que é mais fácil a gente trabalhar num talvez, incentivo do IPTU. Olha, para quem tiver a calçada aí regularizada, vamos dar mais 5%, porque você veja que até para o pagamento à vista é 3%, a única prefeitura que não dá quase desconto. Então, a gente ganha muito mais dinheiro deixando aplicado do que pagando IPTU à vista. Não, tem que valer a pena, né? Tem que valer a pena. Claro, até a poupança rende mais do que
do que o desconto do IPTU. Mas, assim, porque eu acho interessante a gente ter a obrigação de cuidar de uma área de todos, seja só a calçada da minha casa. Mas dentro disso criar tanto fiscalizações, porque a gente não tem fiscalização em nada, né, na prefeitura, bem como preocupação com o próximo, né? Então, a gente tem... Eu vou te contar um fato. Isso rodou muitos grupos do Facebook, mas é uma coisa que as pessoas têm que parar para pensar sempre no meu quintal, como eu faço, como eu faria. Mas veio uma senhora, tirou fotos de um prédio que deixava próximo ao muro dele sabão em pó jogado lá. E ela achou isso um absurdo, porque o sabão em pó pode prejudicar a saúde dos pets. Mas, ao mesmo tempo, essa senhora em questão acha um absurdo levar uma garrafa de 1,5 litro de água para jogar em cima da urina que o cachorro dela faz na porta dos outros. Gente, assim, se o seu cachorro, você mora em prédio, fizer um xixi dentro do teu apartamento, da tua casa, você vai ter que limpar. Jogue água em cima da urina que o seu cachorro fizer na porta do outro. Ninguém é obrigado a conviver com a lambança do seu cachorro. Então, assim, se ele está tomando uma atitude de deixar o sabão em pó, porque muitos outros não estão deixando a atitude de respeitar o que é dele. É isso que eu acho que as pessoas têm que começar a observar. Mas é certo reclamar... Eu acho que é aí que os movimentos e as associações entram em fazer essas campanhas no bairro. Entendo. Aqui ainda não chegou essa parte da água, mas tivemos aqui na região e temos pessoas que jogam milho para pombos. Sabemos de toda a legislação proibindo isso devido aos problemas dos pombos. E a gente tem feito uma campanha para denunciar. Quem vê, denuncia, fotografa, manda, porque ficar jogando milho para pombo, quilos de milhos para pombos na porta dos outros, também sinto muito, né? Não é civilização, não é uma posição adequada. Aliás, é ilegal termos a nossa legislação municipal. Aproveitando esse gancho, então, vou falar, gente, se vocês virem cachorro urinando e fazendo cocô, fotografem, filmem. A gente não pode, muitas vezes, mostrar o dono do cachorro pela legislação, mas o cachorro, o porcalhão, a gente pode. Então, ele vai começar a ficar marcado e o seu dono, consequentemente. Não custa nada dar uma limpadinha ali, recolher, levar um saquinho, uma aguinha, não custa nada, não. Não, Eu ainda agora, eu prometi responder, nós vamos responder a pergunta da Marta, que é se a prefeitura, a subprefeitura, ouve as associações e movimentos. Eu não sei se ouve, Marta, mas lê tudo que todos nós, de todas as associações, enviamos, e assim, talvez a gente tenha que reiterar, pedir algumas audiências, sermos atendidos ou não, mandar WhatsApp, mandar e-mails aos montes, e às vezes, como a própria Amacom fez, ajuizar uma ação para defender os direitos dos moradores e munícipes de uma certa região, referente a uma obra, referente a alguma atitude ou ação que foi feita. Aí eu peço para o Sodré dar uma complementada se ele tem sido ouvido, se as associações que ele conhece têm sido ouvidas, ou se é nessa mesma base do tiroteio, da insistência. Não, existe insistência. O que acontece? É que a gente, como a gente lida com essas demandas diariamente, a gente está atendendo várias pessoas, a gente tem sempre... Vamos jogar um exemplo da poda de árvore. Então, a gente tem, em primeiro momento, a Secretaria do Meio e do Verde, do Meio Ambiente e do Verde, onde a gente vai pedir, agora teve a lei que facilitou.
Sempre vai ter que reiterar, lógico, nunca nada é resolvido na primeira, isso com certeza, mas uma reiteração e é uma velocidade mais rápida do que sozinhos. Claro, Nem de propósito, estava com vazamento de água. E tanto eu acho que seja a prefeitura, Marta, como as concessionárias. Eu estava com vazamento de água aqui na porta do escritório. A rua do escritório ela tem 4,5 metros de largura, quase não passa carro. E abriu o chamado, não era no escritório, era na rua. A Sabesp me respondeu na segunda-feira, às 9 horas da manhã, que esta obra tinha que ser feita no sábado e no domingo, porque era uma rua de alta circulação. Essa água não parava de jorrar, realmente estava uma cachoeira. Pegamos, fizemos um vídeo, via movimento. Eu sei que eu cheguei no dia seguinte, na terça-feira, estava resolvido o vazamento. Então, responderam o vídeo nas redes sociais, a Sabesp resolveu. Então, eu vejo a subprefeitura responde, né? Mas a gente vê que existe as articulações aí, porque nem de propósito a Subsé, além de ter feito o famoso calçadão que a Marta adora, lá no Mário do Arocho, também agora está fazendo uma obra, uns reparos na Praça Marechal. Para quem não está tão familiarizado com a Praça Marechal Deodoro, hoje eu diria que é o maior hotel que tem em São Paulo de moradores de rua. E em todas as fotos que eles tiravam, Rafa, era 5% o que estava 5% o que estavam fazendo e os outros 10%, os outros 95% da avenida, porque eles tudo estavam buscando ângulos para tirar as fotos que não aparecia. eu soube tudo que tem no entorno, entendeu? Então, eu soube recentemente que na praça, na direção da estação, também está com problemas de iluminação, né? Está bem escuro ali. E a falta de comunicação de subprefeitura com alguns órgãos também voluntariados do bairro é enorme. Então, que aqui no nosso movimento a gente tem 3 consegues. Um é fora de série, não tenho nem o que falar. Mas, assim, o outro a gente teve a reunião mensal no Zoom e foi levantada a questão da Praça Marechal e ninguém sabia que obra que estava acontecendo. Uma das principais praças que existe dentro desse quadrilátero deles, né? Então, eu vejo que alguns que estão, parece que falta vontade para deixar as coisas melhores, eu não sei se é um comodismo, se o que é, e outras vezes é feito aleatório, sem consulta, que eu acho que, antes de qualquer coisa, subprefeito tem que morar na região da subprefeitura. Ainda vou mais longe, se pudesse criar uma legislação que ele tinha que ter morado os últimos 5 anos dentro da área da subprefeitura, ia ser melhor ainda, porque seriam Ele tem que ser dali, sim. Tem que ser, lógico. A gente sabe que não funciona na realidade, né? Ele se muda para ali para assumir o cargo muitas vezes, né? Então a gente pega até, vem de Alphaville para cuidar, sei lá, da Bela Vista, é um exemplo. Mas a gente sabe que as pessoas que estão lá, muitas vezes têm muita vontade, mas esse troca e troca de comandos atrapalha um pouco. Né? É verdade. Então, por que a gente não faz a subprefeitura com cargos, então, um pouco fora também, ou como conselho participativo, você tem uma votação, algo não tão... Uma pessoa em torno, que sabe o problema... Você acabou de voltar no início da minha fala, exatamente isso. Quando, em 88, o município foi elevado a um ente da federação, ele foi feito para ter a participação popular.
porque é no município que a pessoa mora, é dessas autoridades que eles estão perto. E nós não estamos mais enxergando, e eu vou dizer isso há aproximadamente 7 anos, nenhuma participação efetiva de ouvir a população. E volto à pergunta da Marta. As associações têm sido, os movimentos têm sido ouvidos pela quantidade de reiterações e pela representatividade. E mesmo assim tem que reiterar. Agora, é isso, a participação popular tem que existir. É muito sério. Quem conhece a sua rua é você. Exato, exato. E muitos movimentos agora também, vamos pegar um pouco, a gente tem sido ouvido junto com outros movimentos, ou junto com uma força de um consegue. Eu acho que um movimento está com muita dificuldade de conseguir sozinho, se junta com uma associação do lado, sempre com 2 nomes para a segunda tentativa. Perfeito, é isso mesmo. Porque de primeira é o negativo. Já vem a resposta, não teremos aí, né? Uma coisa que você me deu que é muito interessante, que eu vou começar a usar, mas é o estímulo, estimular as pessoas também que fazem parte dos movimentos a nos ajudar nessa queixa. Então vamos reclamar da árvore em frente ao numeral 100. Não vai ser só o pessoal do movimento e o dono da casa 100 que vai fazer isso. Todos ligam. Se a prefeitura tiver 100 protocolos para aquela demanda, maravilhoso. Vai ser maravilhoso, entendeu? É isso mesmo, a tática é essa. E uma das coisas que agora eu queria mais colocar, até para o pessoal aqui da região ver que a gente ainda está um pouco mais confortáveis, apesar que toda a região tem os seus problemas, são diferentes do que vocês, mas é que eu não te apresentei tanto para o pessoal do movimento. Mas a Rafa, ela é moradora, ela também tem escritório na Avenida Paulista, ela começou o Move Paulista, que hoje se tornou também, já se tornou uma associação, Move Paulista. Por quê? Porque vocês imaginem que durante 52 domingos por ano, ela não pode sair da casa dela com tranquilidade, sem tirar as manifestações que acontecem durante a semana, que são, a gente sabe, quase que diárias, em números maiores ou menores, mas são quase que diárias. As políticas públicas que não atendem aos moradores, que fingem que eles não existem. Mas conversando com a Rafa, ela me passou, são 18 residenciais na Paulista. Quantas famílias tem lá? Por que em vez de deixar a Paulista num programa de ruas abertas, por que a gente não estimula fazer pequenos espaços culturais? Deixa eu avisar, a gente caiu na live do Instagram, porque acabou o nosso tempo no Instagram. Isso. E estamos aqui no nosso encerramento também. Mas por que não pega toda essa infraestrutura que está se gastando, todo esse recurso que está gastando na Paulista, ou mesmo no Parque Minhocão? Gente, a prefeitura vai gastar milhões! No mínimo 38. Com 16 escadas agora. Enquanto a gente está parando para falar de Covid, estão fazendo escadão e elevador no Minhocão, para ser utilizado isso só sábado e domingo. Detalhe, agora não pode nem usar porque os parques estão fechados, mas estão fazendo licitação. Por que não pega dessa verba, estimula a cultura nos bairros? As pessoas não têm que locomover tanto, né, Rafa? Como você me propôs isso? Claro, a pessoa já fica 3 horas, por exemplo, numa condução para vir trabalhar no centro, enquanto, na verdade, devia ter mais atividade de trabalho nos bairros. A pessoa depois pega as mesmas 3 horas no domingo para vir fazer uma atividade cultural ou de lazer na Paulista, pagando a condução.
pagando o transporte coletivo. Por que a gente não pode pegar? Pagamos, o ano passado, mais de 300 mil reais para um show dos medalhões aí, do Omanita, entre outros. Vou lembrar dela agora, fazer injustiça com os outros. Mas mais de 300 mil reais, por que não podemos pegar uma parte desse dinheiro, um tanto desse investimento na cultura e pagar esses músicos que vêm para Paulista para eles irem em locais mais longínquos, darem esse carinho, essa cultura para eles, Às vezes não é e nem. Não é, às vezes não é, na porta da casa deles. às vezes não é nem ir para um local mais longe fazer o show, é ficar mais perto de casa para fazer o show. E ali vai incentivar o barzinho, a lanchonete, um restaurante, um comércio. Você recria um outro polo que está necessitado, porque se tivesse um bom entretenimento nas regiões longínquas, os jovens não estariam caindo para baile funk no meio da rua, porque eles gostam de funk, então vamos fazer um show lá. Mas fazer do jeito desordenado, como a coisa está, é porque eles não têm atividade de esporte e lazer. E em vez de pagar 300, 400 mil aí para os grandes nomes da música ficarem aqui no centro, por que a gente não pode investir o mesmo dinheiro levando esporte e cultura e essas pessoas fazer o lazer na rua lá perto da casa delas? Para que gastar toda aquela energia de tomar transporte coletivo mais 3 horas de domingo também? Leva para lá o lazer, todo mundo merece, todos os bairros merecem o que a Paulista tem. Lá na porta, com mais tranquilidade mesmo, sem ter que pegar a condução. Volta esse prisma até para falar de novo que a gente, vocês vão reclamar do que está acontecendo e vocês o que estão fazendo. Porque assim, vamos defender, legal, estou em Genópolis, Sodré está muito crica, imagina, é na Paulista, tem que estar aberto. Gente, não é na Paulista, é na porta da casa de muita gente. Então tá, na Paulista pode, então pode ser feito na Veiga Filho, na Angélica, na Albuquerque, pode ser feito em qualquer lugar. Então, por que não se ouve a população em torno? Se a população em torno aí achar que é condizente, se coloca. O Parque Minhocão, todos que defendem, de grande maioria, não são da região, são até da Zona Leste. Por quê? Porque está faltando parque legal lá, está faltando lazer lá, que a gente tem que levar uma rua dessa, como o Minhocão, que é fechado aos domingos para andar de bicicleta, para bater papo, para fazer outros esportes e cultura, está faltando levar para lá. Essa demanda tão grande aqui, a falta que tem lá. E isso precisa ser suprido, não tenha dúvida. Mas se a gente colocasse 40 milhões, a escadaria, né, do Minhocão, quantas praças e parques? Praças e parques? É paisagismo inicialmente, é uma revitalização, não são obras que demandam um alto investimento. Não estamos falando de paredes e estruturas hidráulicas e elétricas. Não. Nem de grama sintética, nada sofisticado. São coisas baratas, entendeu? Até mesmo uma coisa que eu vejo, quando a Sustentare ela faz uma revitalização de algum trecho, alguma coisa, a população começa a se preocupar mais e defender mais aquela revitalização. É a mesma coisa com parques e praças. Por exemplo, o que o pessoal acha legal aqui na Paulista são os polos culturais. Nós temos que fazer com que esses polos culturais vão para todos os bairros distantes também, que façam uma apresentação num céu, que levem uma mostra de arte num dos tantos céus que tem pela cidade. Então, é isso que atrai? Vamos ajudar, vamos levar para lá. Não é que não queremos, a Paulista sempre vai receber muita gente de braços abertos. É uma avenida inclusiva. Agora, ter como única solução
o jeito que está errado. Essa não é a solução. Nós temos que desenvolver o centro, como revitalizar, como recriar a vida no centro, reinventar a vida no centro, e temos que dar importância àquelas pessoas que ficam 4 a 6 horas no transporte coletivo para vir trabalhar aqui, enquanto podia estar com muita oportunidade lá onde ela mora. Você falou dos céus, né? Isso é uma coisa que eu converso muito com o nosso amigo André. Uhum. Entre clubes e teatros, clubes da cidade, teatros dos céus, a gente passa de 100. Então. O número. São mais de 50 clubes e são 52 teatros, só na periferia, nos céus, com capacidade de 20 mil lugares. Por que a gente não joga investimento para isso? Algo que agregue? Nós vamos ter que mudar o rumo e a população tem que ser ouvida. Você está falando por um grupo de pessoas, eu já tenho falado com tantas outras associações que pensam da mesma forma. A população tem que ser ouvida e não pode desistir. Infelizmente, muitas pessoas, às vezes, não sei se você enfrenta a mesma coisa, Rafa, mas às vezes vem meio que a gente tem que sempre tranquilizar, mas veio com meio sangue quente. Por que está acontecendo isso? Eu já falei para vocês, nem vocês estão conseguindo resolver. Não adianta nada. Infelizmente, alguns caminhos são muito longos, ou tem muitos galhos diferentes. E quando o galho quebra ainda no meio, você volta tudo para trás, porque você caiu tem da que começar árvore. a escalar de novo. Você caiu da árvore. Mas, assim, eu tenho convicção, assim, como a gente faz na MHS, a Rafa defende as demandas, vai atrás como a gente. Então, não foi atendido, vamos pedir uma reanálise, alguma coisa do gênero. A gente sempre está, assim, no dia a dia, cuidando dos conflitos da nossa região. Mas a gente é engessado um pouco nos caminhos e burocracias que o nosso país ainda tem. Infelizmente, é até uma coisa que até eu falo, os órgãos não conversam. Eu brinco, você quer fechar uma rua? Não tem como, você sabe como que eu falo? Não posso falar esse segredo ao vivo, porque senão vão falar. Mas planta uma árvore. Planta uma árvore. Porque vão chamar a CT, mas a CT, ela não pode tirar a árvore, ela tem que chamar a Secretaria do Meio do Verde. E daí a Secretaria do Verde vai ter que chegar lá e vai ter que chamar mais não sei qual órgão. E depois vem a Defesa Civil. É tanto órgão junto que nunca vão solucionar o problema. Que é o que eu falo, porque tem uma rua... Mas é isso. O nosso papel é de amor pelo bairro, pelos habitantes do bairro, pelos munícipes, cada um na sua área, todos juntos. Já fizemos várias coisas juntos nos consegues, ou nesse próprio manifesto da poluição, contra a poluição sonora. Demos apoio também à associação presidida pela Lucila Lacreta, que conseguiu eliminar relativa à mudança legislativa. E é assim que nós vamos lutando. E o papo está ótimo, mas nós temos já quase 1h15 e precisamos liberar o pessoal para jantar. Mas fica aí a dica. Todo mundo tem aqui na live o endereço de Facebook do movimento, do próprio Sodré. O Bruno também, já fizemos live com ele, todo mundo já tinha pego o endereço eletrônico dele via rede social, e é um papo que nós vamos ter que fazer várias outras, e até a gente pode focar em outros, por exemplo, zeladoria, segurança específica, segurança de patrimônio público municipal, enfim, a gente pode... Podemos fazer uma com as instituições, com o Bruno, chamamos o Bruno, que a gente se divide um pouco, né? Ele fica com o social, com a coisa
boa e eu fico para dar porrada, né? Então, Tá certo. não, porque não dá para a gente cuidar de tudo, né? A gente tem que realmente se dividir aí e estar junto sempre, que é o que a gente fala, o movimento é a união das pessoas. Sim, Então, lógico. é a mesma coisa. E agradeço o convite, viu, Rafa? Ah, eu que sou muito agradecida de você ter aceitado e nos ter dividido com a gente toda a experiência do seu bairro, e agora eu vou passar a Para quem despedida não, para você. para quem também não sabe, depois eu vou convidar a Rafa no momento certo para uma live. Ela é pré-candidata a vereadora para a cidade de São Paulo. Ela não pode pedir votos para ela, mas a gente pode pedir votos para ela, é diferente. Não, ainda não. Ela não. Gente, obrigado aí, Vamos prazer. só discutindo os temas da cidade, e essas lives eu tenho feito justamente sendo pré-candidata para ouvir a população, para ouvir quais as grandes demandas, e debater e trazer os assuntos para todos pensarmos juntos. Exatamente. Estou à disposição de todos, como a Rafa já falou, tá meus contatos aí. Para quem precisar, a gente está junto. O movimento hoje cuida também de uma parte da consolação aí. O que o Consegue Consolação, Genópolis Pacaembu, está. Se eles precisarem que a gente faça sempre o meio de campo, a gente estará, viu? Então, brigadão, gente. Um prazer aí. Tchau.